capítulo 21. Ore pelo pastor Fernando, sua esposa, irmã Ana Beatriz. Eles estão agora pela manhã lá em Borda da Mata, sul de Minas, pregando na igreja, uma conferência missionária e de aniversário daquela igreja. João capítulo 21, versículo 15. Palavra de Deus, palavra que não falha, palavra suficiente. João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E que o Senhor nos visite nesta manhã com ela mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Prova de amor. A última vez que Pedro havia visto Jesus foi naquela noite da negação. Naquela noite em que o galo cantou. Aquela noite do choro amargo, amargurado, do discípulo mais velho que Jesus tinha dentre os 12. Mas tudo começou horas antes naquela noite. Horas antes, quando Jesus reuniu seus discípulos para cear. Era a Páscoa judaica, mas Jesus ali instituiu a Páscoa cristã. Ali Jesus instituiu a sua ceia. E durante o banquete, Jesus fez uma predição. Mateus capítulo 26, versículo 31. Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E quando Jesus falou isso, Pedro sentiu-se ofendido. Aquelas palavras de Jesus não pareceram encontrar lugar no coração de Pedro. Ele pensou: isso não é justo que o Senhor diga de mim. E no verso 33, Pedro retrucou a Jesus, dizendo: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca mais me escandalizarei. Então, diante dessa palavra, de certo modo até presunçosa de Pedro, Jesus o responde. Jesus retruca a sua frase com uma outra predição. Versículo 34 de Mateus, capítulo 26, Jesus disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E a ceia terminou, Jesus foi com seus discípulos, inclusive Pedro, para o jardim do Getsêmani. Ali ele teve um tempo de oração, seus discípulos dormiram, Jesus precisou voltar para acordá-los e dizer: vocês não conseguem velar comigo nem meia hora. E o exército, acompanhado por Judas, chega, prende a Jesus, depois que Jesus é identificado por Judas com o beijo, e Jesus é levado para a casa de Caifás. E a Bíblia diz que Pedro seguiu a Jesus de longe, versículo 58. Acompanhou Jesus à distância. E ao entrar na casa de Caifás, o sumo sacerdote, Pedro procurou ficar próximo de empregados da casa, dos servos da casa, talvez para não ser notado, não ser percebido, estando ali no meio dos serviçais do sumo sacerdote. E ali Pedro foi testemunha e ator principal da sua própria negação. Ele engole todas as palavras que falou com Jesus à mesa, jurando-lhe lealdade e firmeza. Uma das empregadas se aproxima, o identifica e diz: tu estavas com ele, tu andavas com ele. E ele negou friamente: não, eu não o conheço. Pois ele sai dali e vai para uma outra área da casa de Caifás e é identificado por uma outra empregada, fazendo-lhe a mesma acusação. E ele dá a mesma resposta negativa: eu não o conheço. Depois ele vai para um outro lado da casa, um outro setor da casa,
E ali há um grupo de pessoas que o identificam, e um deles faz a mesma afirmação a respeito dele, e ele, descaradamente, a mesma resposta: eu não o conheço. E neste momento, diz a palavra, o galo cantou. Lucas, no capítulo 22, verso 61, citando a mesma história, o mesmo momento, na casa de Caifás, a negação em 3 atos. Ele diz que quando Pedro negou a Jesus, o galo canta e Pedro olha para Jesus. Jesus olha para Pedro. Quando eu estive na casa de Caifás, em 2010, lá em Jerusalém, há um lugar que é como se fosse um subsolo e uma parte superior, há aberturas vazadas. Então, o que nos foi informado é que o prisioneiro ficava lá embaixo sendo interrogado. Ali ele apanhava, levava socos, chutes, cusparadas, chicotadas. E esse espetáculo de horror era assistido. As pessoas podiam assistir aquele interrogatório. Então, eu me coloquei diante daquela abertura e olhando para aquela parte lá embaixo. Eu não sei, mas eu imagino que Pedro poderia estar naquele lugar. E Jesus lá embaixo, o galo canta, Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus e a Bíblia diz que ele sai dali para chorar amargamente. O choro da negação. Por que não dizer o choro da traição? Pedro só veria Jesus dias depois, já o Jesus ressurreto, lá na praia de Tiberíades, lá às margens do mar da Galileia, e ele seria submetido a uma grande prova, uma prova de amor. E dessa história, de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, eu quero suscitar nessa manhã 3 reflexões importantes. Primeira reflexão é a que diz que não importa aonde estejamos, nosso amor por Jesus será sempre provado. Porque, como Pedro, nós frequentamos ambientes da provação do nosso amor por Jesus. Pedro estava na casa de Caifás. Esse era o ambiente da prova do seu amor por Cristo, prova na qual ele foi reprovado. Os nossos ambientes são diferentes dos de Pedro, mas variados. Nós vivenciamos, vivemos, estamos, frequentamos ambientes onde a prova do nosso amor por Jesus é feita. A casa da gente é o lugar mais difícil. É lá onde nós frequentemente precisamos honrar Jesus, engolir orgulhos, deixar muitas vezes mágoas de lado, relevar, andar a 2ª milha. E tudo isso para nós honrarmos a Jesus e por Jesus provarmos que amamos a Jesus. Mas não só o ambiente familiar, o ambiente profissional, o lugar onde trabalhamos é um ambiente da prova do nosso amor por Cristo. A escola que frequentamos, a faculdade, a vizinhança com quem nos relacionamos, a rua por onde andamos, o mercado aonde frequentamos e fazemos compras, a loja, enfim, você entendeu? Nós vivemos em ambientes, em potencial, onde o nosso amor por Jesus será provado, inclusive na igreja, na reunião, no ajuntamento do povo de Deus. O nosso amor por Cristo é provado. E oxalá que sejamos aprovados todas as vezes. Não importa onde nos encontremos, tenha certeza, o seu amor por Cristo será submetido à prova. Porque o mundo foi o ambiente onde Deus provou o seu amor para conosco. Romanos 5:8. E é esse mesmo mundo, o ambiente onde nós devemos provar o nosso amor por Deus. Será que temos feito isso? Temos sido provados e aprovados? Mas há uma segunda reflexão. É a que diz que não importa o que tenhamos feito,
Nosso amor por Jesus sempre será confrontado. E essa confrontação não é pelo mundo. O mundo é um ambiente da prova. Mas se reprovados, seremos confrontados quanto ao nosso amor por Jesus pelo próprio Jesus. É o próprio Deus que vem a nós mediante o Espírito Santo que habita em nós para nos confrontar. E não se preocupe em ir a Jesus, Ele irá a você. Deus irá a você, a mim. Frequentemente Deus vem a nós para confrontar-nos quanto à maneira como nos comportamos diante das provas de amor a Ele que nós passamos e somos reprovados. Em Marcos capítulo 16, verso 7, Jesus, mediante o anjo, através das mulheres, mandou um recado para os discípulos para encontrá-los lá na Galileia. E o texto de Marcos 16, 7, a palavra do anjo para as mulheres levarem aos discípulos é: ide dizer aos discípulos e a Pedro. Jesus faz questão de dar ênfase para que o mensageiro, o anjo, diga: fale dos discípulos e fale de Pedro. Fale a Pedro. Em última análise, fale com Pedro. Ali o vereis na Galileia, como ele vos disse. Pedro não poderia fugir desse encontro. Pedro não poderia fugir desse confronto. Pedro não poderia fugir desse acerto de contas, dessa confrontação. E eu e você também não podemos fugir. Deus nos achará. Deus nos confrontará. Deus colocará o dedo em riste diante de nós para questionar veementemente a quantas anda o seu, o meu, o nosso amor para com Ele. Se você é filho de Deus, se você é salvo, você pode ter certeza, Deus irá até você. Essa manhã, eu tenho certeza que Deus está confrontando a muitos aqui, confrontando a muitos pela internet. Nesse encontro, que é sempre Deus que toma a iniciativa para nos confrontar, é também Deus que sempre fala. Quando você lê João capítulo 21, versículo 12, nos é dito que os discípulos haviam percebido que era Jesus ressurreto, lá na praia. Mas eles ficaram em silêncio, eles não ousaram dizer absolutamente nada. A iniciativa de falar é sempre de Jesus no texto. Versículo 5, Jesus fala com eles. Versículo 6, é Cristo que fala com eles. Eles nada respondem. Eles estão em mais absoluto silêncio. Verso 10, Jesus fala. Versículo 12, Jesus fala. Jesus toma a iniciativa no confronto. Ele tem todo o interesse em nos confrontar. E geralmente, irmãos, reprovados nessa prova, nos resta o silêncio do medo, da culpa e do constrangimento. Nessa manhã você está em silêncio e eu estou em silêncio, mas Jesus está falando. Jesus está falando. Jesus está nos confrontando. Não há como fugir. Ele frequentemente enviará um aviso. É algo que acontece. É uma pessoa, é uma circunstância para chamar nossa atenção e dizer: ei, eu quero tratar com você algumas questões. Terceira e última reflexão. É a que diz que não importa como nos encontremos. Nosso amor por Jesus será sempre reclamado. Será sempre cobrado. Porque Pedro não negou a Jesus diante dos poderosos. Pedro não negou a Jesus diante de Herodes, diante de Anás, diante de Caifás.
Pedro não disse, eu não o conheço, e praguejou diante de Pilatos, governador da Judéia. Pedro foi reprovado na prova do amor a Jesus diante de uma empregada. Depois de outra serviçal. Depois de um grupo de servos. Os irmãos estão entendendo? Talvez até diante de Pedro, eu diria, Pedro, se fosse diante do governador da Judéia, se fosse diante do imperador romano, eu até ia entender que você deu uma fraquejada, mas diante de uma serviçal. Mas nós nem sempre negamos a Jesus diante daquilo que é grandioso nessa vida. Por incrível que possa parecer, com muita frequência, crentes negam a Jesus diante de coisas banais, fúteis, bobas, frágeis, insignificantes. Como um jogo de futebol, a decisão de um campeonato. O que se diz é que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. O camarada diz, hoje é a final, o meu time está lá. Às vezes nem é o time dele. E ele diz, eu não vou na igreja. É reprovado na prova do amor a Deus. Às vezes é um parente que chega lá e você já está com a Bíblia saindo e você diz assim, eu não posso fazer isso. Eu vou deixar, vem aqui, entra. Houve uma época que os crentes diziam assim, eu estou indo para a igreja, querido, vamos? É reprovado na prova do amor. É coisa boa não, é só explicar. Eu sou um crente, prazer, crente, eu sirvo a Deus e eu estou saindo. Você não avisou. Vamos comigo. Frequentemente nós somos reprovados em ambientes de prova que são bobos. Diante de coisa que a gente tranquilamente passaria por cima e diria, meu amor por Cristo, não é ninguém pondo um revólver na cabeça da gente, não é um parente, um familiar nosso sendo ameaçado de morte pelo ISIS, pelo Hamas, pelo Boko Haram, dizendo assim, nega Jesus agora, nós vamos estourar os miolos dele. Não é isso, é coisa boba. E nós nos sentimos no direito de negar a Jesus. Por causa do nosso ego. Por causa do nosso ponto de vista, do nosso orgulho, dos nossos gostos, das nossas cismas. Da nossa falta de tempo. Tempo até, irmão, para coisa... Vamos ter um ensaio aqui. Ah, não tenho tempo, não posso. Nunca pode. Nunca pode. Nunca tem tempo. É tudo tão complicado, a agenda é tão cheia, são tantas prioridades, e não dá para eu vir à igreja. Eu trabalho de domingo a domingo, hoje é minha folga, eu vou descansar. Descanse vindo à casa de Deus. É uma coisa tão boba. É só pegar o carro e vir. E não assistir pela internet, você cidadino, que não está doente. Nessas provas bobas que a gente cai. Mas Jesus vem a nós. Jesus vem a nós. Eu não falaria nem amém. Porque dá medo esse negócio de Jesus vir e dizer, você me ama? Amas-me mais do que a estes? A estes é o quê? Se a gente lê o texto, os discípulos foram pescar e não tinham peixe, não pegaram nada. Aí Jesus chegou e disse assim, lança desse lado aqui do barco, lança desse lado. Eles lançaram e veio peixe, encheu o barco. Aí Jesus olha para Pedro e diz, amas-me mais do que a estes? Eu acredito, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas pelo contexto ele se refere aos peixes. Os peixes dentro do barco. Em última análise, ele se refere ao trabalho de Pedro, ele se refere à paixão de Pedro, ele se refere ao
pão de cada dia, a subsistência de Pedro através da pescaria. Você me ama mais do que aquilo que você mais ama no mundo. Você me ama mais do que aquilo que você mais gosta de fazer no mundo. Você me ama mais do que isso e ama mais do que estes. Você me ama mais do que a sua vida. É o versículo 15 que li no início dessa mensagem. E Pedro responde às 3 intervenções de Jesus: tu me amas? Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E por fim, já entristecido, constrangido, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu amo o Senhor. E há uma questão com as palavras gregas aqui: tu me amas, eu te amo. Não vou entrar nisso. Porque para mim hoje o mais importante não é a resposta de Pedro, mas é a palavra que Jesus diz depois, nas 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Isso para mim é o mais importante. E para Jesus, o mais importante não é o que a gente diz: eu te amo. Para Jesus, o mais importante é o que a gente faz. Apacenta. Eu amo a Jesus. E o que você faz por Cristo? Nada. Eu amo a Jesus. E na hora de afirmar o seu amor por Cristo, aí não, você sabe, politicamente correto, o mundo está muito complicado, processo. E na hora de honrar a Jesus, não posso ser chamado de homofóbico, eu não posso ser chamado de intolerante, eu não posso ser chamado disso, daquilo, eu não posso, a gente tem que ir. Para Jesus não importa o que a gente fala: eu te amo. Nem para nós importa o que nos dizem, para nós importa o que fazem. Não é assim para nós? Você fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama, mas na hora de praticar você não pratica. Para nós é assim. Com Deus não é diferente. Deus não é bobo. Deus não é manipulável, ludibriável. E que a gente leva ele, como diz no português popular, na lábia. A gente enrola ele. Ai, mas o Senhor é um Deus tão bonitinho. Você, hein? Deus não é assim. Deus quer saber o que é que a gente faz para provar o amor que temos a Ele, se é que o amamos. Então, em Mateus 9,13, Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. E Jesus disse isso para os fariseus, reproduzindo o discurso do profeta Miqueias, né? Ele fala isso para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram gente boa de blá, blá, blá. Eram gente boa de falar, era gente boa de lábia. Sabiam tudo e falavam tudo, mas não faziam nada. Na hora de viver, eles não viviam nada do que eles falavam. Então eles eram constantemente reprovados no ambiente de provação do amor a Deus. O amor genuíno por Cristo exige atitudes que agradem a Cristo. Você me ama? Então seja fiel nas suas finanças. Você me ama? Então abra sua boca e diga para as pessoas que você é um crente. Você me ama? Então entregue um folheto. Você me ama? Então invista na salvação de alguém, convidando. Vamos na igreja, vai ser bom. Eu já te aconselhei, vai lá, você vai ouvir a palavra. Você me ama? Então frequente a igreja. Venha à igreja, apoie. Você me ama? O AME está aí dizendo: gente, precisamos de voluntários que queiram abençoar vidas, conduzindo-as a Cristo. Mas no sábado de manhã, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Então faça alguma coisa para provar que você me ama, porque eu fiz, Jesus diz, para provar que eu amo você. É isso. Essa é a prova do amor. E aí não tem firula, não tem conversinha, não tem. É isso. E, irmãos, Jesus está aqui. E Jesus está confrontando o meu amor nessa manhã. Jesus está olhando dentro dos meus olhos.
Estou em silêncio, irmãos. Eu não sei como é que alguém pode ouvir a palavra de Deus e não tomar atitude. Sejamos praticantes e não ouvintes da palavra, nos disse nosso irmão Tiago. E que construamos a nossa vida sobre a rocha. E se a gente só for ouvinte, não praticante, não fizer nada, é fundamento movediço e a nossa vida está ruída por conta disso. Se é esse o caso. Mas essa é a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e que Deus nos abençoe. Você podia curvar a sua cabeça. Se Deus falou ao seu coração nessa manhã, eu peço a você que venha aqui à frente. Nós não vamos cantar, mas se você foi tocado por Deus, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pode chegar. Você está pela internet? Então escreva aí. Pastor, estou tomando atitudes, decisões na minha vida. Eu não quero ser um ouvinte, eu não quero ser um fariseu que só fala. Um hipócrita que não vive nada, não toma atitude, não se move, não se mexe. Que vive um cristianismo frio, aguado, sem sabor, sem sal, sem tempero. Isso não é coisa de crente. Eu estou tomando atitudes. Vem à frente em nome de Jesus. Pode chegar, nós vamos orar. Deus falou. Jesus está nos confrontando, está diante de nós. E você não precisa falar, fique em silêncio, mas tome atitude diante do que Ele falou. É isso. É esse o segredo. Se tem alguém aqui que não é crente em Jesus, Jesus está falando com você. E Ele provou seu amor para com você, morrendo na cruz por amor a você. Então agora você dê a sua vida a Ele, entregue sua vida a Jesus. Se é você essa pessoa, sai do seu lugar agora. Nós vamos orar por você também. Sai do seu lugar. Obrigado, Senhor, por esta manhã na tua casa, pelo aprendizado da tua palavra, pela exortação que vimos por parte da escola dominical quanto à tua palavra. E o Senhor nessa manhã falando conosco. Uma palavra, meu Deus, que nos confronta, que nos abala, que nos chama a atenção. Porque hoje o Senhor vem a nós espiritualmente, mas um dia virá pessoalmente, fisicamente. Meu Deus, que o Senhor Jesus nos encontre trabalhando, agindo, fazendo e não só falando. Ó Deus, obrigado por esses irmãos que vieram à frente. Eles vieram porque são honestos contigo. Eles reconhecem que o Senhor falou com eles e que, meu Deus, eles têm procurado agradar o Senhor, mas há algumas áreas em que eles podem ser melhores e eles estão aqui à frente. E eu louvo ao Senhor por isso, porque ainda há gente de coração aberto, não para falar, mas para fazer, para apacentar os cordeirinhos, para, meu Deus, agradar o Senhor. Aqueles pela internet, peço tua graça e bênção sobre eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.